Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou ler aqui para vocês. O que eu tentei fazer na primeira parte da aula foi mostrar a importância, então, antes do que a gente fale qualquer coisa, aprenda versículos, métodos de evangelização e etc., viver o Evangelho, viver, tá certo? Viver nessa questão mais simples que a gente até despreza, que o Evangelho dá a total importância, que é a humanidade, irmãos, tá certo? As virtudes de um ser humano: compaixão, empatia, companheirismo, né, generosidade. Então essas virtudes que o ser humano, a humanidade melhor dizendo, ela tem carência, às vezes não encontra nem na família, nem nos pais, nos cônjuges e etc. E a gente é o agente de Deus para pregar o Evangelho com essas virtudes. O Evangelho é constituído de virtudes, essas virtudes que eu estou dizendo, né? Tudo bem? Eu vou ler aqui um trechozinho da página 19, depois recebendo os livros, ou então eu dou uma fotografada para vocês lerem melhor depois. Mas diz assim: observamos que em todos os sentidos o significado primordial do Evangelho é o anúncio ou a proclamação das boas novas. As boas novas a gente já deu para ter uma noção aí, né? Que seria, né? A notícia, a boa notícia, que Jesus morreu em favor do pecador, e todos somos pecadores. Então, entende-se como boa notícia aquilo que se traz alegria, paz, segurança, esperança e vida. Então, não é falando você vai para o inferno se não aceitar Jesus. Essa notícia não traz alegria, né? O que traz alegria é que existe um Salvador e tal. Esse sentido, é lógico que a gente vai precisar mostrar de certa forma que a pessoa ela é uma pecadora, mas não pelos seus atos, é por não crer em Cristo. Ah, mas eu tenho minha religião. Não é religião, é não crer no Filho de Deus. Só existe uma mensagem, irmãos: não crer no Filho de Deus. As igrejas evangélicas deixaram a mensagem evangelística de lado. Olha que coisa absurda. Então, muitas vezes a gente não vê um culto de domingo, que seria um culto mais público, um culto onde geralmente vai pessoas não crentes, a mensagem do Evangelho, ou seja, falar Jesus, Ele é Salvador, Jesus, Ele veio para nos salvar, Jesus, Ele morreu na cruz. Não é, irmão? Não é um negócio assim meio raro de se ver? Vocês não sei na igreja de vocês, né? Sim, como que é? Quer dizer, algumas eu sei como é, mas outras não. Mas não está meio assim raro isso? Então, como que a gente vai ganhar vida se a gente não fala do Evangelho das boas notícias? Nós precisamos falar também, né? Além de viver, ou aliás, viver muito mais. Aliás, uma coisa não pode separar uma da outra. É que fala como se tivesse como, né? Eu, de repente, falar do Evangelho e não viver o Evangelho, ou viver o Evangelho e não proclamar também. Não tem como. As duas coisas andam imbricadas. Imbricadas. Você sabe o que é imbricado, né? Escama do peixe. Escaminha do peixe, não é um em cima do outro assim, ó. Isso é imbricado, é uma coisa em cima da outra. Então elas andam juntas. Aí diz assim o texto de Lucas, esse sentido é visto, né? Ou seja, essa mensagem de alegria, de paz, de esperança, é visto em Lucas capítulo 2, verso 10. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O anjo anuncia que veio ao mundo o Rei prometido nas Escrituras, que é o Salvador ungido do Senhor. A essência da proclamação do Evangelho é apresentar Jesus Cristo como Salvador da humanidade e também seu Senhor. Não há, portanto, condições de tê-lo como Salvador se não for também o Senhor da vida daquele que decide servi-lo e conhecê-lo. Vocês lembram mais ou menos do que eu falei nesse sentido? A gente tem a possibilidade de reconhecer Deus como Deus, mas de não conhecê-lo como Deus. Vocês lembram de uma fala minha mais ou menos assim, não? Não? Ninguém lembra? Eu acho que eu falei aqui, né? Eu acho. Mas tudo bem, vamos pegar o texto de Mateus capítulo 16. Então a gente tem que anunciar que Jesus é o Salvador da humanidade, mas também é o seu Senhor. Não há, portanto, condições de tê-lo como Salvador, se ele não for também o Senhor da vida que decide servi-lo e conhecê-lo. Capítulo 16, eu acho que é desde o verso 13, onde vai falar a respeito de quando Jesus pergunta para os discípulos o que os homens
achariam dele, né? Que os homens pensavam dele, a partir do 13, né? Isso. Então, eu nem vou ler o texto não, tá? Só para marcar aí, depois vocês quiserem ler em casa ele todo, tudo bem, eu recomendo. Mas aí Jesus então perguntou: o que diz os homens ao meu respeito? Um João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Tá bom, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí quem? O Pedrão diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, isso foi meu Pai Celestial. E bem-aventurado, aquela coisa toda e tal. Aí um pouquinho mais para frente, Jesus continua a fala: então convém que o Filho do Homem seja levado lá para Jerusalém, padeça na mão dos sacerdotes, dos principais, etc. Aí Pedro responde: não, Senhor, que isso não te aconteça. Aí que Jesus fala: para trás de mim, Satanás, tu que não entende as coisas de Deus, somente a dos homens. Olha que coisa interessante. Se eu falei, vocês vão lembrar agora, tá? Porque Pedro, ele reconheceu Jesus como Deus. Quando ele fala tu és o Cristo, ele está declarando: tu és o Messias. O Cristo é a língua grega, né? O referente ao Messias hebraico. Então o Messias era quem? Era o ungido, o enviado de Deus que salvaria o povo de Israel, a humanidade em si. Então quando ele diz tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o enviado de Deus. Quando ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo literalmente, isso é entendido. João, no Evangelho, não precisa abrir não, só para referenciar, no Evangelho de João, quando Jesus diz assim, eu sou Filho de Deus, os judeus entenderam claramente que ele estava falando, eu sou Deus. Quando Jesus disse, eu sou Filho de Deus, eles entenderam claramente, os judeus, ele está falando que é Filho de Deus, tu se faz igual a Deus, pegado nas pedras, para matar Jesus, apedrejar ele, porque ele estava blasfemando, segundo o entendimento dos judeus, né? E qualquer homem que falasse que era Deus, não sendo, era blasfêmia. Então quando ele diz assim, eu sou Filho de Deus, ele estava se fazendo igual a Deus, ou seja, Deus. Então quando Pedro diz assim, tu és o Filho de Deus, ele estava declarando literalmente, tu és Deus. Ele não chama Jesus em nenhum momento de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é isso? Tu és o Filho de Deus. Porque o que sai de Deus? O que pode sair de Deus, irmãos? Gerado de Deus. O que é filho de peixe? Peixinho, não é? Filho de peixe não é peixinho? Por que filho de peixe é peixinho? Porque um filho de peixe não pode ser um girino, não pode ser um jacaré. Um peixe só pode gerar um outro peixe, irmão. É a natureza gerando natureza. Tanto é que Jesus é o Filho de Deus, o que? Gerado, não é? A Bíblia não diz isso? Ele é o unigênito, é o único gerado. Deus só tem um Filho, que é Jesus, que é o unigênito, que é o único gerado. Ou seja, se Deus gera Jesus, o que ele gerou? Deus. Ele não criou, Jesus não foi criado, ele foi gerado, é o que diz a Bíblia e a confissão da igreja nos primeiros séculos. Deus de Deus, luz de luz, gerado, não criado, da mesma essência, coeterno e tal, igualando Jesus, né, o Pai, o Filho ao Pai. Então tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reconheceu Jesus como Deus. Eu reconheço que Deus é Deus e tal, Deus mesmo, né? Não é Alá, não é o Buda, não é sei lá quem, não é o Orixá, é Deus mesmo, Deus, Yahvé, Jeová e tal, aquilo tudo. Tudo bem, reconheceu, isso é suficiente? Não, isso não é suficiente. Aí o que Pedro demonstra? Que ele não conhecia. Por que a gente está falando de conhecer? Porque a gente está falando de relacionamento. O reino de Deus, irmãos, é uma network, um negócio mais sofisticado que fala, né? Ou seja, uma rede de relações. O reino de Deus é isso, é rede de relações. O reino de Deus é o que? Reconciliação. O que é uma reconciliação? Duas partes que estavam brigadas, inimigas, e foram agora o que? Reconciliadas, apaziguadas, ou seja, foi reatado o laço, não é? Os laços agora, eles estão novamente atados. Isso é evangelho, é reconciliar o homem com Deus. O que foi rompido lá no Éden. Então houve a ruptura lá, né? Não é nem queda, é ruptura. Houve, no caso, a inimizade entre Deus e o homem. E agora há o que? A reconciliação através de Cristo. Então nessa reconciliação o homem precisa conhecer a Deus, não só reconhecer a Deus.
E conhecer fala do quê? De intimidade, de vida pessoal. Evangelho é um negócio tão fantástico. A notícia do Evangelho que é assim: Deus, ele é soberano, ele está acima de tudo e de todos, além da existência, inclusive, não é? Além da existência, ele é criador, ele é totalmente santo, ele não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver. A gente projeta um Deus que são segundo as nossas características, mas Deus não tem nada a ver com ele, ele é totalmente outro, totalmente outro. A gente não é padrão nem de longe, pelo contrário, a gente é justamente aquele que se distanciou tanto de Deus, que foi se parecendo o quê? Um bicho, né? Nós fomos se desumanizando. A humanização é o se parecer mais com Deus. A desumanização é se parecer mais com um bicho, a ponto às vezes de ultrapassa até a questão da bestialidade e vai para onde? Para o demônio. Não tem gente que tem uns atos que a gente fala, isso é um demônio, não é uma pessoa, não é? Tem uns falando, isso é um animal. O animal já está mais ou menos. Agora quando fala que é um demônio, fala, ó, não tem nada a ver com Deus mesmo, é um demônio. Então vai se desfigurando. Então a questão é relacionamento, se parecer mais com Deus, conhecer a Deus. A Jocum, agência missionária, uma das maiores agências missionárias do mundo, inclusive em dezembro, em primeira semana, eu já vendendo peixe aqui, primeira semana de dezembro, possivelmente nós vamos fazer uma escola missionária, escola de missões urbanas, com a Jocum. A Jocum vai vir e dar para vocês, os que participarem, lógico, 3 dias de missões urbanas, negócio fantástico, tá? Certificado pela Jocum, vamos ver qual igreja, de repente pode ser até aqui, não sei. Então a gente vai trabalhar essa questão de missões com a Jocum. Então a Jocum, ela tem um jargão, um mote que é assim: conhecendo Deus e fazendo-o conhecido. Ninguém pode fazer Deus conhecido se não o conhece na relação, não é, irmão? É óbvio. Ninguém pode falar do Evangelho se não vive o Evangelho na sua vida. Ninguém pode falar de paz com Deus se não tem paz com Deus. Ninguém pode falar de vida cristã abundante se não tem essa vida cristã abundante. Ninguém pode falar da salvação se não é salvo. É por isso que os anjos não pregam o Evangelho, porque eles não têm a experiência da regeneração. Seria mais rápido para Deus esse negócio, mais eficiente, menos custoso, menos dor de cabeça. Porque o anjo é assim, irmão. Se Deus dá uma ordem, a ordem, já vai lembrar, né? Ele desce a espada mesmo, né? Então deu a ordem, os anjos, eles são seres executores, certo? Eles executam a ordem de Deus. Deus deu uma ordem, eles vão lá e executa até gente, inclusive, mata. Então é assim, se Deus diz assim, olha, anjo, prega lá o Evangelho, a notícia, e você sabe, né? Os que não aceitam, eles vão para a condenação eterna. O que aconteceria? O anjo vinha, falava a respeito de Jesus, a pessoa, não quero não. Já era. Então seria mais rápido o negócio e mais eficiente. Eu acho que muito mais pessoas, porque um anjo aparecendo, imagina, já pensou? Um anjão, né? Uma anjona, não sei, aparecendo assim, pregando, seria um negócio mais eficiente. Mas o que Deus escolheu foi o seguinte: pessoas que experimentaram a regeneração, pessoas que conheceram a Deus. Essas pessoas devem e têm propriedade para falar. A gente vai falar isso aqui talvez na próxima aula com mais detalhe, porque são pessoas que elas não são perfeitas, mas estão experimentando a graça de Deus na vida delas. E inclusive essas pessoas, elas têm muito mais propriedade, porque inclusive elas experimentaram também o outro lado do pecado, da escravidão. E muitas das pessoas que nós evangelizamos conheceram a nossa vida antes de Cristo. A eficiência, a eficácia, o impacto, a propriedade, o poder é muito maior, porque o que dá testemunho não é nem mais as minhas palavras apenas, é a minha vida. Quando eu vou falar de Jesus, irmãos, para os amigos meus de 25, 30 anos atrás, o impacto é muito maior do que qualquer outro evangelista, doutor, pastor falar para eles, muito mais, porque eu falo não é só com as palavras, eles sabem o que o Evangelho fez na minha vida, tá certo, irmão? Então essa que é a questão interessante, é que Deus, Ele escolheu essas pessoas como nós, ainda falhas, pecadoras, mas que a gente anunciasse o Evangelho, né? Falasse desse Evangelho. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus. Quem não conhece a Deus, irmão, é religioso, e ele vai fazer o quê? Ele pode até convencer a outra pessoa, né? Mas o que ele vai gerar na outra pessoa? A mesma natureza dele. Como Deus gera
a natureza dele, né, em Jesus, nós geramos na outra pessoa, se somos religiosos, a natureza de um religioso. E a gente vai fazendo religiosos, mas ninguém que conhece a Deus, porque se a gente não conhece. Estão compreendendo mais ou menos a questão? Não é? Por exemplo, irmãos, eu posso ensinar para vocês o que eu sei. E é o que eu geralmente faço na aula, né? Eu ensino o que eu sei. Todo mundo pode ensinar o que sabe. Agora eu só posso gerar em vocês o que eu sou. Se eu sou um professor de teologia que eu não sou discípulo de Jesus, eu posso ensinar o que eu sei a respeito de Jesus. Agora o que eu sou, eu só vou gerar em vocês, aliás, eu só vou gerar em vocês um discípulo de Cristo se eu sou um discípulo de Jesus. E aí vocês nem é na sala de aula que vocês vão perceber isso, mas é na vida, quando andar comigo, né? Quando eu passar por dificuldades, vocês perceberem em mim um comportamento que diz respeito a um cristão maduro ou não, né? É por isso que a gente, nessa relação superficial que a gente vive na igreja, muitas vezes, a gente não vai edificando uns aos outros, porque as palavras são muito ocas, muito vazias, sem poder nenhum, no sentido de impacto na vida. Mas quando a gente convive, quando a gente conhece, né? Quando a gente conhece de fato as pessoas, apesar dos seus pecados, que a gente vai conhecendo os dois lados da moeda, né? Isso aqui é a questão, né, irmão? Conhecendo os dois lados da moeda. Mas a gente conhecendo o outro lado da moeda, o negativo, vamos dizer assim, mas a gente percebe ainda que essa pessoa, o outro lado da moeda, que é o positivo, a gente percebe ainda, fala, não, essa pessoa de fato é um discípulo de Jesus, ela conhece a Deus. Quer dizer que ela conhece que ela não tem o outro lado, né? Mas é uma pessoa sincera. Então, o que a Bíblia ela recomenda é que a gente conheça a Deus e que as pessoas reconheçam Deus, lógico, como Deus, mas como Senhor da vida delas. Conheçam na intimidade. Irmãos, o negócio é tão fantástico que Deus não é Deus do pastor, Deus não é Deus do professor, do profeta, do pregador, do músico. Deus é Deus de todos. Se relaciona igualmente com todos. Eu acho fantástico esse negócio. Eu acho assim fantástico. Com um novo convertido, ainda com um monte de pecado, um monte de comportamento, com um monte de pensamento que não tem nada a ver. Deus se relaciona com ele, fala com ele, com ela, né? Com quem não entende nada de Bíblia, Deus se relaciona com essa pessoa. Quem entende muito de Bíblia, Deus se relaciona com essa pessoa. Quem é um crente assim que dá muito testemunho, muito exemplo, Deus se relaciona com essa pessoa. Quem dá mau testemunho, às vezes Deus também se relaciona com essa pessoa. O que eu estou dizendo é que é Deus de pessoas, é Deus pessoal, é o meu Deus. Eu acho lindo esse negócio, irmãos. A pessoa, ela veio para o Evangelho, Deus está à disposição dela nesse sentido, né? À disposição dela para se relacionar. Não é só com aquele que manja um monte de coisa de igreja. Eu acho uma coisa fantástica, né? É uma coisa linda assim. Deus fala com a gente, Deus ele caminha com a gente, ele carrega a gente no colo. É um negócio lindo e a gente precisa ensinar isso para outras pessoas também. Se a gente também tem, lógico, essa vivência, né? André, mas esse relacionamento com Deus, que nem algumas pessoas que não ensinam isso, de fato é porque elas não sabem, não têm esse relacionamento, ou é proposital? Ah, se for proposital, o negócio é arriscado, hein, André? Se for proposital Interesses da igreja. Ah, não, que tem as duas questões aí. Tem, né? As duas realidades. Tem gente que é mal intencionada, que age de má fé, literalmente, né? Tem gente que é esse religioso, esse líder religioso ou cristão religioso, se é que a gente pode colocar assim, essa pessoa que ela se relaciona com a outra e ela é hipócrita. Aí é um desvio de caráter, é um negócio muito perigoso, porque se a pessoa de alguma maneira ela entende o Evangelho e ainda age de uma maneira intencional contra o Evangelho, nossa, irmã, esse negócio para mim é muito perigoso. É um campo sombrio que a pessoa está entrando, onde ela está se enganando a si própria, no sentido que ela sabe o que ela está fazendo. Se ela faz isso intencionalmente, o que resta mais para ela? É perigoso, né? Então, o intencional é também porque a pessoa não tem esse relacionamento, porque senão não faria isso, né? É difícil, né? É difícil. Uma pessoa que se relaciona com Deus, que conhece Deus, irmãos, que tem comunhão com Deus, que cresce nessa comunhão com Deus, que cresce na fé, meu Deus, ela vai ser uma pessoa que ela vai ser parecida com Jesus. Então, nem que ela queira pecar, ela não vai pecar assim, não peca mais da hora, peca legal, não. Fica sem jeito para pecar.
Irmãos, quando a gente constante, né? quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente vive uma vida de comunhão com Deus, até o pecado para nós fica um negócio sem jeito, sabe, sem jeito? Sabe quando o crente quer pecar igual o ímpio, fica um negócio estranho, esquisito? Fala assim, nossa, que coisa feia. Não quer feio no sentido que nem pecar direito, peca. O ímpio é a prática dele, ele manja nisso, é mestre da aula de pecado. Mas o crente, se ele anda com Deus, ele tem dificuldade de pecar, ele tem dificuldade de enganar, ele tem dificuldade de fazer as coisas erradas, faz por acidente, mas intencional não tem como, intencional não tem como. Mas aí é uma evidência do Espírito Santo, né? É o fruto, né? É o fruto, é esse resultado de que em nós há essas evidências, que a gente já não é que a gente não peca mais, nós não sentimos prazer no pecado, irmãos, pelo contrário, e não é só a gente não pecar, o crente que tem relacionamento com Deus, o que é parecido com Jesus, o que tem essa vida contínua com Deus, não é questão que ele não peca, a questão é que ele odeia o pecado. São duas coisas diferentes. Não pecar é uma coisa, que muitos de nós, a gente se esforça em Deus para não pecar, não é? Mas quantos de nós odeiam o pecado? O que é odiar o pecado? É quando a gente percebe um pecado, a gente vê um pecado, aquilo gera em nós uma indignação, uma raiva santa, uma ira, né? Uma ira santa. Não é, irmãos? Vocês não... Sim, no meu caso, sim, quando eu me converti, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que Deus mudou em mim foi o palavreado, né? Era a palavra assim, né? Sim. Aí quando você hoje vê uma pessoa assim, né, do jeito que eu era, aí eu falo, não tem necessidade disso, né? Aí eu fico assim, né? Mas vamos para um negócio um pouquinho, mas porque isso aí é até um negócio. Um dia, teve uma irmã que disse assim, pastor, eu ainda fumo. Eu antes de Jesus eu fumava muito e era uma jararaca, eu reconheço, eu era uma jararaca, mas eu deixei de ser jararaca e hoje eu sou uma sogra abençoada e tal, né? Mas eu fumo. Aí o pastor disse, minha irmã, esse milagre então aí de libertar a irmã do cigarro é de segunda categoria, porque tem tanta gente que deixou de fumar ainda é jararaca. Então, tem coisa que é superficial, que é coisa, né? A questão é, quando a gente vê por exemplo, uma injustiça muito grande na vida de uma pessoa, aquilo deve causar em nós uma indignação muito grande. Não sei se vocês têm percebido, eu tenho postado de uns 2-3 dias para cá bastante coisa em relação à pedofilia, a questão questão de gênero lá, mas sempre voltado mais para a criança, né? Tal, até postei para vocês lá uns artigos, a lei, a Constituição e tal. Então assim, irmãos, para mim me causa uma indignação, uma raiva tão grande, um desconforto, sabe, uma tristeza, quando eu vejo uma criança sendo maltratada, por exemplo, uma mulher sendo maltratada, quando eu vejo um homem apanhando fisicamente, aquilo é uma sensação estranha que eu tenho, sabe, eu quase que passo mal, é um negócio, eu olho, meu Deus do céu, quando eu vejo dois homens brigando, ou discussão assim, onde um ofende o outro de uma forma muito, né, nossa, aquilo amados, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente deve amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Deus odeia o pecado, Deus odeia a destruição de um matrimônio, é o que diz a Bíblia, inclusive, né? Eu odeio o divórcio. Deus odeia a injustiça, a parcialidade, o interesse, Deus odeia tudo isso. Então isso é a manifestação da santidade de Deus contra a injustiça. Nós não devemos só não pecar, mas aborrecer o pecado, irmão. Essa é a característica daquele que está crescendo em Cristo, aborrecer o pecado. Eu não posso chegar na minha casa, sentar no sofá e assistir da Atena. O outro é Marcelo Rezende, né? São os dois, né? Eu não posso, porque ali, irmão, é só a desgraça humana. É a desgraça humana. Esses dois programas, eles têm por entretenimento, olha, a desgraça humana. Então o crente sentar, assistir um programa de meia hora, 40 minutos, 1 hora, onde só passa desgraça humana, não é? Eu vejo às vezes um adolescente sendo algemado atrás de um camburão, né? Nem camburão mais, mas vocês sabem, né? Não é ali, irmão? E às vezes a gente olha com prazer aquilo, como assim? É uma criança, não, é um ser humano, vamos colocar um ser humano. Não é? Eu estou falando aqui de se compadecer, não estou falando de não aplicar lei,
eu não estou falando de não corrigir, eu não estou falando de não punição devida, eu estou falando de um ser humano que está sendo aviltado na sua integridade de imagem e semelhança de Cristo. A reportagem de ontem foi sobre a adoção, não sei se quem assistiu, sobre a adoção e tal, e então eu vi toda aquela cena, crianças abandonadas, crianças que são rejeitadas. Teve uma lá que foi devolvida 7 vezes, foi adotada e devolvida, adotada e devolvida, adotada e devolvida. O comportamento da criança toda agressiva, aí um lá que ia completar 18 anos, ele sai, né? 17 anos e pouco, aí a repórter acompanhando, ele foi visitar o pai dele, porque ele tinha mais 10 irmãos, eram 11 irmãos, 3 com ele lá no abrigo, um preso, 2 lá que a mãe não sabe onde está, a mãe mora aqui no Cangaíba, Cangaíba, a reportagem mostrou Cangaíba, uma das regiões mais violentas da Zona Leste, a mãe num barraco assim, um negócio desumano, complicado e tal, e aí o pai tinha separado da mãe, deixou e tal, e o pai estava em um córrego lá, tinha não era nem barraco, não pode chamar aquilo de barraco, era um negócio assim, cobria ele da chuva, inclusive estava chovendo na reportagem, e o filho foi, irmão, 17 anos, visitar o pai, levar lá uma comida para ele. Eu vi aquela cena e falei, meu Deus, como que a gente não consegue chorar, irmão, numa cena dessa? Como que a gente não consegue se compadecer numa cena dessa? Como que eu posso ver uma criancinha na beira de uma estrada se prostituindo por 5 reais, irmãos, por 2 reais? Como que a gente consegue ver uma reportagem dessa e a gente não sente uma convulsão dentro de nós, uma agonia dentro da gente? Como que eu posso passar dia a dia nos faróis e ver as crianças no calor agora, sem tênis, sem chinelo, naquele asfalto quente, sendo muitas vezes explorado pelos próprios pais ali, ou então consumida pelo crack, onde só está a caveira? Como que a gente pode ser indiferente e insensível com esse negócio? Como que é evangelizar se não antes se compadecer do ser humano? O que é evangelização se não olhar para o estado do ser humano deplorável e não chorar com o Espírito Santo, que é o que o Espírito Santo faz sempre, naqueles que são cheios dele, quando vê uma situação dessa? Vocês percebem? Não adianta a gente treinar pessoas para evangelizar, falar de evangelização, se o Espírito Santo não colocar dentro de nós os sentimentos corretos e não nos mostrar às pessoas que elas estão num estado miserável. Sabe que a gente se indigna muitas vezes com as ações, e a gente, um dia uma mulher, ela era promíscua, ela disse, eu não sou mulher de um homem só e tal, né? E amiga nossa, amiga da minha família e tal, a família, né, toda ali e tal, e eu conversando inclusive com a Vânia, eu falei, Vânia, essa pessoa, olha para ela não como uma safada, né? Uma promíscua, também, mas olha para ela como ela é escrava do pecado dela. Olha para ela que ela é escrava do pecado dela, o pecado dela manda nela, consome ela, põe ela como um objeto. Aí a Vânia falou, é mesmo, né? Não tinha pensado nesse ponto de vista. Já pensou, não? Quando a gente olhar para as pessoas e enxergar nelas o pecado destruindo a vida delas, eu acho que as coisas vão mudar, na oração, na abordagem, a gente vai mudar. E eu repito aqui, eu não estou dizendo que a gente não tem que aplicar leis nas pessoas, que a gente vai chegar lá com flor para um terrorista, não vai dar certo. Na negociação lá de repente na rebelião lá na cadeia, vai chegar lá com um buquê de rosa, docinho, da Cacau Show, não vai dar certo. Tá certo? Há medidas, mas, por exemplo, irmão, essa rebelião toda que teve aí no Maceió, não foi? Maceió, não sei aonde, a gente vê lá uns caras ruins, os cabra ruins, pensa nos cabra ruins, e a entrevista depois, os caras falando, não, aqui é assim mesmo, os camaradas sem se compadecer de nada, arranca a cabeça, literalmente, né? Sim, vi alguns, eu vi na própria reportagem, não mostrava, porque eles não mostram, né? Assim, não mostra e tal, mostra uma mancha, mas gente morta, e a gente já sabe como que é o negócio. Um documentário que eu vi há muitos anos do Carandiru, uns 8, 9 anos atrás, não sei, um documentário que passou do extinto Carandiru. A morte dentro da cadeia é um negócio feio, irmão. É feio. Você pensa que lá dentro os caras, né? Nossa, então, mas aí a gente vê, irmão,
aquelas pessoas ali, eu fico imaginando, poxa, esse camarada aí já foi uma criança, que foi pegado pela mãe no colo, com toda a alegria de receber um neném, meu filho, minha filha. Imagine um negócio desse. Você imagina? Chegou até aquele ponto, mas já foi uma criança, já foi fruto da alegria de um casal. Tanto é que os caras é ruim. Igual aconteceu aqui na Zona Leste, estava lá o cidadão estirado, um monte de tiro, e a mãe lá. E o povo lá, mas não prestava, não sei o que, era meu filho. Era meu filho. Vocês percebem, irmão? Então nós temos que ter um coração de mãe, no sentido que a gente precisa se compadecer, não é? Não precisa se compadecer, se colocar no lugar das outras pessoas, se chama empatia. Ao invés de a gente falar, não, mas teu filho é ruim mesmo, mas é meu filho também, pode ser meu filho, deve ser meu filho. É isso que eu ensino em algumas pregações na igreja. Irmãos, o problema dos outros é o nosso problema. Nós pertencemos a uma raça, não existe outra raça. É o ser humano, é uma família, é um povo só que Deus criou, são os nossos irmãos. A gente sente raiva porque a gente é humano, a gente é limitado, a gente não tem o amor de Jesus pleno no coração, mas nós devemos buscar no Espírito Santo essa questão de se compadecer das outras pessoas no que tange ao pecado delas, tá certo? Não aprovamos comportamento nenhum pecaminoso, mas a gente enxerga além disso, além do ato, além da fala, além da pessoa. A gente vê a miséria dela, a gente vê demônios, inclusive, muitas vezes se apossando da vida. Uma pessoa endemoniada numa igreja deve ser o mais rápido liberta, o mais rápido. Eu acho essa questão de entrevistar gente endemoniada e aquela coisa, eu acho aquilo lá, nossa, é um negócio assim totalmente desumano, anticristão, é um anticristo que faz aquilo.